Oi, me chamo Luiz, trabalho aqui na MindMinders na área de projetos e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a regra de randomização de blocos. Então, antes de ir para a plataforma para mostrar na prática como a gente coloca as randomizações de blocos nas questões, eu vou mostrar primeiro esse diagrama para visualizar melhor o que cada regra faz. Então, a gente tem 4 regras na MindMinders. A regra de embaralhamento, a regra sequencial, a de rodízio e a bloco unitário. A embaralhamento, dentro de cada bloco, ele vai embaralhar todas as questões, não importa a ordem das questões. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma pessoa vai responder a questão 6, depois a 2, depois a 7, depois a 4, outra vai responder primeiro a 1, depois a 9, e etc. No bloco sequencial, a gente cria blocos de questões que, dentro de cada bloco, as questões se mantêm na ordem, mas cada bloco é randomizado. Então, por exemplo, aqui eu tenho questão 1, 2 e 3 são um bloco, questão 4, 5, 6 outro bloco, e a 7, 8, 9, outro bloco. Então, cada respondente vai responder cada bloco numa ordem. Esse tipo de randomização de blocos é muito usado em testes de conceitos, testes de embalagem. Um outro tipo de randomização de bloco é o rodízio. Então, dentro desse bloco de rodízio, apenas uma questão irá aparecer. Então, aqui eu tenho um exemplo de que da questão 1 até a questão 9 é um bloco de rodízio. Então, cada respondente que receber essa pesquisa, da questão 1 até a questão 9, apenas uma delas irá aparecer para ele. As outras não irão aparecer. E, por último, eu tenho o bloco unitário, em que eu randomizo, ou seja, eu embaralho duas questões, ou duas ou mais questões que estão marcadas como bloco unitário. Então, aqui no exemplo, eu tenho da questão 1 até a questão 9, eu marquei a questão 3 e a questão 7 como blocos unitários. Então, alguns respondentes irão responder a questão 3 entre a questão 2 e a 4, e alguns irão responder a questão 7 entre a questão 2 e a 4. Então, para deixar mais claro como colocar em prática cada um desses blocos, vou mostrar agora na nossa plataforma. Então, aqui eu tenho o exemplo de embaralhamento. Então, essa questão 1 é o exemplo de embaralhamento 1, questão 2, exemplo de embaralhamento 2. Então, eu quero que alguns respondentes respondam a questão embaralhamento 1 e depois a embaralhamento 2, e outros respondam na ordem inversa, embaralhamento 2 e depois embaralhamento 1. Então, eu venho aqui na seção de embaralhamento, marcar esta questão como início de bloco de embaralhamento. E venho na questão embaralhamento 2, na seção embaralhamento, marcar esta questão como final de bloco de embaralhamento. Então, todas as questões que estiverem no meio deste início e final de bloco serão randomizadas aleatoriamente para todos os respondentes. Para o bloco sequencial, eu tenho aqui um exemplo de um bloco seria a questão 3 e 4, que é o sequencial A1, sequencial A2, e depois a questão 5 e 6 é um outro bloco sequencial, bloco B1 e depois a questão bloco B2. Então, eu quero dizer que a questão 3 e 4 fazem parte de um bloco sequencial. Então, venho aqui na seção de embaralhamento, marcar a questão como início de bloco sequencial. E na questão 4, é o final do meu bloco sequencial. Venho aqui de novo na seção de embaralhamento, marcar a questão como final de bloco sequencial. E da mesma forma, eu tenho que sinalizar qual é o meu outro bloco sequencial para fazer essa randomização dos blocos. Então, venho aqui na questão 5, ela também é o início desse bloco, então marco ela como início do bloco sequencial, e a questão 6 é o final do bloco sequencial. Então, desta forma, alguns respondentes receberão a pesquisa com a questão 3, depois a 4, depois a 5, depois a 6, e alguns receberão com a questão 5, depois a 6, depois a questão 3 e depois a 4. Nesse tipo de randomização, não há embaralhamento dentro dos blocos, ou seja, não há chance de um respondente receber a questão 4 antes da 3 ou a questão 6 antes da 5. O terceiro tipo de randomização de blocos é o bloco de rodízio. Então, eu tenho aqui 3 questões para exemplificar, né, da 7 até a 9. Então, eu quero, para colocar esse tipo de lógica, eu venho na questão 7, embaralhamento,
quero marcar essa questão como o início do bloco de rodízio. E na questão 9, que é a última desse bloco, marcar ela como final de bloco de rodízio. Então, desta forma, os respondentes receberão apenas uma dessas 3 questões sinalizadas no bloco de rodízio. E o último tipo de lógica é o bloco unitário. Então, tenho aqui 3 questões para exemplificar, a questão 10 unitário 1, a 11 unitário 2 e a 12 unitário 3. Então, para cada uma delas, eu vou sinalizar que elas são um bloco unitário. Então, venho aqui de novo na seção embaralhamento, marcar a questão como bloco unitário. E assim por diante nas outras questões. Desta forma, elas também serão embaralhadas entre si. Quer saber o que se passa na mente do seu consumidor? Experimente nossa plataforma de pesquisa automatizada. MindMiners, referência em pesquisa digital.